aqueles conceitos iniciais que a gente trabalhou naquela aula teórica que não necessariamente cai no exame. Então, por exemplo, lembra? Posição aberta, posição fechada, essas definições assim um pouco mais específicas não caem na prova teórica, mas elas ajudam a gente a entender melhor todo o conteúdo da prova, tá bom? Então, aqui, como deverá ser minha postura, a gente já falou disso. Pé de base e pé livre. Pé livre é sempre aquele que executa o movimento, e o pé de base é aquele que está apoiando o nosso peso no chão. O andeors, que é a rotação para fora. Então, enquanto dança, o bailarino deverá manter a perna de base virada para fora, andeor, num ângulo de 45 graus, considerando a linha de direção, e a perna livre virada para fora num ângulo de 45 graus. E em muitos casos, a 90 graus da linha de direção. A posição virada para fora dos joelhos tende a manter o apron, que é aquela parte da frente do kilt, plano. Então, o kilt diz pra gente também se os nossos joelhos estão abertos, na quantidade que eles deveriam ser, ou que, enfim, e o que a dança pede. A rotação corretamente realizada deverá começar a partir do quadril, gente. Rotação coxa femoral, não é o joelho que vira, não é o pé que vira, é o quadril que trabalha o tempo todo. Aí é esse nosso trabalho lá nas quartas-feiras, né? De tentar enfiar na cabeça do nosso quadril que o trabalho é todo dele. Ó, pouso do salto, gente. Após a execução de qualquer salto, o bailarino deverá pousar no chão na contagem do tempo. Então, por exemplo, no shedding, quando eu faço a contagem dele, né? 1, 2, 3, 4. Cada vez que eu caio no chão, é uma contagem que eu tô fazendo do meu shedding. Então, é uma contagem, o que a gente chama de single. Contagem single. Ela é exatamente na cabeça do tempo. O movimento executado, ele não é feito em contratempo, tá? Ele é bem redondinho, bem quadradinho, na verdade. O pouso deverá ser realizado na meia ponta do pé, com o joelho da perna de base levemente flexionado e alinhado com a ponta do pé. Então, olha só, eu não posso saltar batendo meu calcanhar no chão, porque eu vou acabar com as minhas articulações fazendo isso. Então, eu sempre vou amortecer o salto com a meia ponta e dobrando meu joelho de base. Isso é muito importante. Não deixem o joelho duro na hora que vocês saltam desses saltinhos aí, tá bom? Outra coisa importante, quando eu faço meu andeor, meu pé virado para fora, né, com a minha rotação de coxa, o meu joelho tem que estar alinhado com o meu pé. Às vezes, o aluno tende a pensar que o pé vira. Então, se você pensar que o pé vira e desalinhar o seu joelho, deixar o seu joelho um pouco mais para fora do que o seu pé, ou para dentro, você vai desalinhar a sua articulação, isso também não é bom. Então, quando a gente fala em alinhamento corporal, é isso. Eu tenho que alinhar sempre o meu joelho com a ponta do meu pé. Independente se o meu andeor for 180 graus, 90, 45 ou 10, tem que estar com o joelho e o pé alinhado, tá bom? É o que a gente chama de andeor natural, tá? Quando a finalização de um salto for realizada em alguma posição específica, o pé livre deverá chegar naquela posição simultaneamente ao pouso do bailarino, na meia ponta do pé de apoio, exceto quando outra regra for solicitada. Exemplo: toe heel em terceira posição. A ponta ou o calcanhar do pé livre deverá tocar o chão simultaneamente ao pouso do salto. Isso aqui está lá na definição do toe heel que a gente estudou um pouquinho mais cedo, né? E importante, quando em preparação para um salto ou pouso em que o peso está igualmente distribuído na meia ponta dos dois pés, na terceira ou na quinta posições, os pés deverão estar arcados, quando for possível, com os calcanhares equidistantes do chão e com os joelhos flexionados. Nossa, ok. Aqui eu tenho as posições básicas, olha só. São as posições essenciais dos pés, braços e cabeça, com base nas quais todos os demais movimentos foram criados. Então, nas posições de pés, eu tenho posição
fechada, os pés estão em contato um com o outro, ou o pé livre está tocando a perna de base. Então, exemplo, posição fechada, as terceiras posições, ok? Eu tô com o meu pé livre ou tocando o chão, ou ele não toca o chão, mas ele toca a minha perna de alguma forma. Eu realmente fecho as figuras, tá bom? Esse é bem visual. Posição aberta, o pé livre não está em contato com o pé de base ou a... Oh, meu Deus. O pé livre não está em contato com o chão. Ó, gente, vou ter que corrigir. O pé livre não está em contato com o chão, se vocês puderem anotar aí, ou com o pé de base, tá bom? Ele está aberto, então eu não fecho nenhuma posição aqui, eu mantenho ela aberta. A posição baixa ou no chão é quando ambos os pés estão em contato com o chão, ok? Então, as posições básicas eu tenho primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Essas são as minhas posições básicas do chão, tá? É a que cai no primeiro grau. Daí eu tenho as posições derivadas que começam a cair a partir do segundo. Eu tenho a terceira posição cruzada, quarta posição média, que é aquela que eu expliquei no gráfico, quarta posição intermediária e quarta posição oposta à quinta. Ok? Aí eu tenho as formas de posicionar o meu pé livre na posição baixa, então eu já começo a usar os conceitos aqui, que é o que a gente estava vendo nas posições, né? O que eu posso fazer com o meu pé livre? Eu posso esticar ele, que é a ponta, né? A ponta do dedão toca o chão sem peso, numa posição aberta, em que o peito do pé deverá estar arcado, ou numa posição fechada, ai Jesus, com o pé na vertical. Se o pé livre estiver numa posição aberta, o joelho dessa perna deverá estar esticado. Então, olha só, toda vez que eu fizer uma posição aberta, por exemplo, as quartas posições, ou a segunda, o meu joelho tem que estar 100% esticado. E isso parece ser tranquilo de entender, mas quando a gente está dançando, muitas vezes a gente vai fazer o shedding, o joelho fica um pouquinho relaxado. Então, pensem que o joelho tem que estar bem esticado nessas posições abertas, tá? A meia ponta alta, ou half point, as almofadas de 2 ou 3 dedos estão em contato com o chão, com a meia ponta do pé fora do chão. É isso que diferencia a meia ponta alta da meia ponta, tá, gente? O joelho da perna livre deverá estar esticado ou levemente dobrado. Numa posição fechada, o pé livre deverá ser mantido tão vertical quanto possível com o joelho flexionado. Quando o pé livre estiver posicionado na meia ponta alta, o peso do corpo deverá ser mantido por um pequeno momento sobre ele, com o peso principal sendo direcionado para o outro pé. Tudo bem? Eu não vou ficar eternamente apoiando o peso no meu corpo, do meu corpo em 2 ou 3 dedos do meu pé, ok? É um flash, tá? Aí eu tenho a meia ponta normal, que é o bow. As almofadas dos dedos do pé e a meia ponta estão em contato com o chão, com o peito do pé arcado, ok? O joelho da perna livre está tão esticado quanto possível, mas sem tensão, para permitir a liberdade do movimento. Então é isso, eu estico o meu joelho, mas eu tenho que pensar na fluidez, então eu não posso deixar o negócio engessado, tá bom? Quando o pé livre está posicionado na meia ponta, o peso do corpo é transferido sobre ele para que o bailarino desloque no espaço. Ok. Calcanhar é o heel. O calcanhar do pé livre está em contato com o chão, com a sola do pé esticada e inclinada para cima. Então, eu tô com o meu pé flexionado, né? Com as pontinhas do meu pé olhando lá para o teto, ok? Essa exceção aqui não convém para vocês. Vamos lá. Posição aérea. Está fora do chão. Então, quais são as posições que eu tenho aérea? A segunda posição, a terceira aérea traseira, quarta aérea média, quarta aérea intermediária, quarta aérea intermediária traseira. Vejam que na frente eu coloquei aqui em parênteses quais são as alturas em que essas posições podem ser realizadas, tá, gente? Não é
não é uma coisa que vocês precisam decorar, mas é uma coisa que vai ficando mais natural para vocês conforme vocês vão aprendendo as danças, tá bom? Em todas as posições aéreas, abertas ou fechadas, quando não há altura especificada, a altura normal fica subentendida. Isso é importante. Tem muitos steps no livro que ele fala quarta posição intermediária aérea. Aí toda vez que eu lia, eu pensei, agora? Eu tenho três opções. Qual que é, né? Qual que a gente usa? E aí, depois eu fui entender que toda vez que não tem especificação, eles já entendem que é a normal, que é a mais utilizada. A normal é aquela em que o nosso pé fica mais ou menos na altura do joelho, tá bom? Se é na terceira aérea, abaixo da rótula, se é na segunda posição, na altura do joelho, e o mesmo para a quarta posição intermediária, tá bom? Aqui, quando numa posição aérea aberta, o joelho e o pé livre estão esticados. O pé livre que está fora do chão deverá estar com a ponta posicionada na altura correta com relação à perna de base. É o que eu acabei de falar. Então, ó, abaixa, em linha com o tornozelo. Normal, em linha com o centro da panturrilha. Alta, em linha com o centro da rótula. Lembrando que essas são as alturas para as posições abertas. Então, as posições abertas são a segunda e as quartas posições, tá? Nas duas posições aéreas fechadas, que é a terceira aérea e a terceira aérea traseira, o pé está fora do chão em contato com a perna de base, com a ponta posicionada na altura correta com relação à perna de base. E aí eu tenho, olha só, é diferente, né, gente? É a muito baixa, que é logo fora do chão, a baixa, na altura do tornozelo, e a normal, que tá ali levemente abaixo da rótula. Eu não sei por que eles não deixaram tudo igual, porque na minha concepção poderia ser baixa, normal e alta também, mas não. Nas terceiras é muito baixa, baixa e normal. Então eles baixaram o nível tiraram a alta, né? Enfim, tá bom? Essa aqui são as opções que a gente tem para as posições fechadas aéreas. As posições traseiras, que o pé livre é posicionado atrás do pé de base. Quando posicionado na posição traseira, o pé livre nunca é colocado na meia ponta alta, half point, ou no calcanhar. Então, nas posições traseiras, gente, a única opção que eu tenho é pontinha de pé ou meia ponta, tá bom? Melhorou um pouquinho ou não? Tá ótimo, muito obrigada. Uhum. Nada. Ó, gente, então, basicamente, o exame, ele tem três partes, ó. Ele tem o trabalho na barra, que você vai mostrar as posições dos pés, não todas, tá? Só as posições básicas, e sempre com o pé de base inteiro no chão e apontando lá a pontinha do pé nas outras posições, tá? Eles pedem alguns movimentos básicos, que é o hop, o spring, o shedding, toe e heel, e os spring points em quarta posição. O que acontece? A gente sempre vai precisar demonstrar e descrever tudo o que você está explicando. Então, assim, nesse trabalho de barra, você não vai só mostrar o seu pé, você vai falar que o pé tá lá com os dois calcanhares encostados, formando um ângulo de 90 graus, sendo 45 graus para cada pé, tá? Com um exemplo, por exemplo, para vocês terem uma ideia do que é. Vocês sempre vão ter que entender o raciocínio do movimento. Independente de estar mostrando isso no corpo, você tem que falar o que você está fazendo, tá? Daí no centro, grouping of fingers, a postura correta, as posições dos braços da primeira à quinta posição, o bow, os espaços na sword, incluindo as esquinas e os números das swords, a linha da direção. Também descrever, ó, demonstrar, descrever e contar a introdução do fling. Então, na parte teórica do fling, eles vão pedir para vocês explicarem aquela parte que a gente fica parado e que a gente faz o bow. Como é que funciona aquilo, tá? E aí, na parte prática, vocês vão precisar dançar o fling quatro steps. E na sword, a parte boa é que vocês dançam só 2 steps, tá?
não precisa dançar 3 steps, que normalmente é o que a gente dança e aprende para competições. Então, são só 2 steps da Sword, que é exatamente para a pessoa. Eles entendem que a pessoa ainda está ganhando condicionamento para conseguir dançar 3 steps. Ok? Então, ó, qual que é a premiação? O que que a gente ganha? É um certificado digital pelo exame, né, do Zoom, e esse rosete aqui que também vai ser digital. Se vocês estivessem num contexto de fazer exame presencial, vocês ganhariam isso aqui. Normalmente o pessoal guarda, né? Tem tudo separadinho, assim. O pessoal da dança escocesa preza muito por isso aqui. Aí isso aqui é uma dúvida que eu tenho. Eu queria perguntar para eles se a gente consegue ter isso aqui de verdade, não só o certificado digital. Então, eu imagino que a gente deva pagar o valor do exame um pouquinho maior para eles mandarem a premiação física, porque pelo Zoom todos os exames estão mais baratos do que seria. Então, eu vou perguntar se a gente consegue ter isso aqui, porque eu acho que isso aqui, gente, é muito precioso ter, sabe? Para pôr a mão mesmo, para guardar, né? Então, olha só, o que que a gente precisa saber? Contar o movimento, demonstrar e descrever, tá? São esses três pilares aqui. Aí, no trabalho de barra, gente, olha só, nas posições dos pés, deverão ser demonstradas com o pé livre esticado e com o pé de base inteiro no chão, tá? Isso aqui na barra. Se o examinador pedir para vocês ficarem de frente para a barra, a gente tem que lembrar da etiqueta da barra, né? Então, eu vou ficar com os meus dedos apoiados na barra, sem agarrar e botar o peso do meu corpo nela. Então, eu só vou pousar os meus dedos na barra e vou demonstrar de frente para a barra. Se ele pedir para ver com a gente de lado para a barra, é um braço na barra, com a mesma etiqueta, né? E o outro em primeira posição aqui na cintura, tá bom? Então, olha só a definição da primeira posição, gente. Os calcanhares estão juntos e o peso do corpo está igualmente distribuído entre os dois pés, que estão voltados para fora, formando um ângulo de 90 graus. Cada pé num ângulo de 45 graus a partir da linha de direção. Olha que interessante. Então, para quem está acostumado com balé, não é aquela super primeira posição que forma 180 graus, né? É 90, é uma posição um pouco mais natural. Então, cada pé com 45 dá o total aí de 90 graus, considerando a linha de direção. Essa linha de direção, gente, ó, nessas fotos aqui que eu fiz, tá vendo que tem um risquinho no meio do meu pé aqui? Foi providencial esse problema no chão do meu quintal aqui. Ele representa a linha de direção, tá? Então, todas as nossas posições são baseadas nessa linha de direção, ok? Vou continuar. Ó, outra coisa legal. É importante que vocês saibam um exemplo do uso de cada posição ou movimento. Então, um exemplo que a gente tem da primeira posição é o próprio bow e a introdução de todas as danças. Quando a gente ouve o primeiro som da gaita, a introdução já começou. Naquela hora que a gente tá paradinho esperando o bow, já é a introdução, tá, gente? Aí a coisa já começa a contar. Aí, olha só, a gente tem a segunda posição. A perna livre é estendida na lateral, formando um ângulo de 90 graus com a linha de direção. A ponta e o calcanhar do pé livre ficam em linha com o calcanhar do pé de base. Aqui, ó, na figura 3. Então, olha só. Lembra que eu falo quando vocês fazem a segunda? Se eu colocar esse pé aqui um pouquinho para cá, ó, ele vai ficar na quarta intermediária e ele vai desalinhar com o meu calcanhar de base. Então, eu tenho que pensar como se alguém tivesse me pensando assim, na frente e atrás, tá? Para eu deixar minha perna bem lá na minha lateral. Então, olha só. Volta, volta, volta. Aqui. Pé livre poderá ser. Ó, isso é importante, gente. Vocês não precisam decorar, tá? Isso aqui não precisa. Só para conhecimento. Pé livre poderá ser posicionado na ponta, que é com o pezinho esticado, na meia ponta alta, que é o half point, na meia ponta, que é o bow, no calcanhar, que é o heel, ou no chão, que é o flat. A segunda posição é a posição onde a gente tem a maior quantidade de opções.
Então, eu tenho as 5 opções que é possível de eu fazer com o meu pé, na segunda posição eu posso fazer, tá, gente? Em algum momento a gente usa isso. Por que que eu deixei o nome em inglês aqui, apesar de fazer de tudo para deixar a maioria das coisas em português? Se alguém tiver o desejo de fazer o exame em inglês, é importante que vocês saibam os termos em inglês, tá? Quem quiser fazer o exame em inglês, me fala, porque daí eu distribuo, eu compartilho com vocês o material também em inglês, porque é importante saber como é que se diz na própria língua, tá? Lembrando que a gente pode fazer em português se a gente quiser. Exemplos. Primeiro movimento do Shed. Outros que vocês ainda não conhecem, Open pas de base, Quick Step da Sword, Side Travel, Multian Truth, Heel and Toe. Oh, escrevi errado aqui, ó. E Heel and Toe and Heel do Quick Step do Multian Truth, que vocês ainda não conhecem, mas enfim. Se vocês precisarem dizer um exemplo que vocês conhecem, é lá o primeiro movimento do Shed, tá? Então, aqui vindo de frente. Terceira posição. Vocês estão ouvindo uma musiquinha, gente? Peraí, meu celular tá tocando. Bom, terceira. Ó, o pé livre toca o peito do pé, a parte central do pé de apoio, e poderá estar posicionado na ponta, figura 8 aqui a primeira, na meia ponta alta, olha só, lembra dela? Que é o half point, na meia ponta, figura 9, ou no calcanhar, ok? Essas são as 4 opções que a gente tem para a terceira posição. Quando posicionado na ponta, meia ponta alta ou calcanhar, o pé livre está voltado para fora num ângulo de 90 graus a partir da linha de direção. O que isso aqui significa, gente? Que quando eu tô com o meu pé posicionado nessas 3 formas que ele disse aqui, o meu joelho está totalmente para a lateral, então eu faço um andeor 100% no meu pé livre. Só que o meu pé de base continua com 45 graus, tá bom? Eu não preciso super rotacionar o meu quadril para deixar os dois super abertos, a minha de base 45 e a de fora sim mais aberta. Lembrando que para fazer esse exercício eu também preciso ter mobilidade de quadril, porque se eu mobilizo muito um lado e não mobilizo muito o outro, a tendência é que meu quadril desencaixe e eu vire um pouquinho de lado, tá? Então, é um pouquinho de consciência corporal aqui. Descendo. Uma nota. Quando o peso do corpo está igualmente distribuído na meia ponta de ambos os pés, a sola do pé da frente está diretamente acima do peito do pé de trás, com ambos os pés igualmente virados para fora, num ângulo não inferior do que 45 graus a partir da linha de direção. Nossa! Ó, resumindo quando eu tô com meus 2 pés na meia ponta, por exemplo, quando eu faço um assemble, eu tô com os 2 pés em terceira posição, na meia ponta, o pé da frente não precisa virar 90 graus, como o exemplo que eu expliquei anteriormente, que é ponta, meia ponta alta e heel. Então, quando eu tô no bowl, que é a meia ponta normal, é 45 graus para cada um. Tudo bem? Ó, terceira posição aérea. É você. A borda externa do pé livre é posicionada em contato com a frente da perna de apoio, com o joelho da perna livre flexionado e deverá estar com a ponta posicionada na altura correta com relação à perna de base. Então, olha só, vocês conhecem, por enquanto, a terceira posição aérea normal, que é a mais utilizada, tá? Mas a gente tem outras 2 alturas. Então, olha só, na normal, o calcanhar está levemente abaixo do nível da rótula da perna de base, que é o que a gente está acostumado a fazer. Um exemplo é um high cut in front, que vocês ainda não aprenderam, mas que vem em breve. Aí tem a terceira posição aérea baixa, que a ponta do pé livre está em linha com o tornozelo da perna de base. Então, está um pouquinho abaixo do que a gente está acostumado a fazer. Um exemplo é o Hop Rush Beat Beat. E a outra altura é muito, muito baixa. O pé livre está levemente fora do chão, logo acima da terceira posição. Então, olha só, se for pensar nas terceiras posições frente. Terceira normal está no chão, muito baixa, um pouquinho acima, baixa no tornozelo,
normal abaixo da rótula. Tudo bem, gente? Até aí? Aí eu tenho a terceira posição traseira. Então, eu volto com o meu pé no chão, ó. Se o pé livre estiver posicionado na ponta, o peito do pé livre toca o calcanhar do pé de base. Então, eu encosto o meio do meu pé que tá atrás no meu calcanhar do pé de base, tá bom? O pé livre fica virado para fora num ângulo de 90 graus da linha de direção. Então, olha a regra, gente. Sempre que o meu pé estiver esticado na meia ponta alta ou no calcanhar, que é o heel, eu vou virar esse joelho 90 graus. E sempre que eu estiver com os dois pés na meia ponta, é 45 para cada um. Isso serve para a terceira posição traseira e para as quintas posições, que reflete o mesmo raciocínio da terceira, tá? Ó, que é o que eu acabei de falar aqui agora. Se o pé livre estiver na meia ponta, o peso está igualmente distribuído na meia ponta dos dois pés e a sola do pé da frente está diretamente sobre o peito do pé traseiro, com ambos os pés igualmente virados para fora num ângulo não inferior a 45 graus da linha de direção. Um exemplo é o rock, que a gente aprendeu o rock num step do lilt, né? Então, o rock, ele é da terceira posição traseira, a gente faz um spring e traz o pé livre para a terceira posição, e assim a gente vai revezando os pés. Terceira posição aérea traseira. O pé livre toca a parte de trás da perna de base, na mesma altura da terceira posição aérea normal, e a borda de dentro do pé livre fica em contato com a panturrilha da perna de base. O joelho da perna livre permanece virado para fora com nenhuma parte do pé livre visível se olhado de frente. Tudo bem, gente? Exemplos: high cuts, que a gente aprendeu da Sword. Quarta posição. A perna livre é estendida à frente, com ambos os calcanhares em linha com a linha de direção. Então, olha a imagem, gente. Eu tenho que pensar que o meu calcanhar da frente começa quando acaba o meu calcanhar de trás, tá bom? Então, eles dividem aqui a linha de direção. O pé livre que está posicionado na ponta ou na meia ponta está virado a 45 graus da linha de direção. Exemplos dos spring points e o open pas de basque no oitavo step da sword. Bora. Quinta posição. O pé livre está em contato com a junta do dedão do pé de base e pode ser posicionado na ponta, na meia ponta alta, na meia ponta ou no calcanhar. Observem que são as mesmas possibilidades que eu tenho na terceira, tá, gente? A quinta é uma terceira mais apertadinha. Quando o pé está esticado, na meia ponta alta ou no calcanhar, o pé livre está virado para fora num ângulo de 90 graus da linha de direção. E aqui é a mesma observação lá dos 45 graus. Se eu estou com os dois pés na meia ponta, ambos ficam com um ângulo de 45 graus, ok? Exemplos de quinta posição podem ser os mesmos utilizados lá na terceira posição. O que eu queria deixar claro para vocês também aqui, gente? Deixa eu ver se eu consigo ver a carinha de vocês. Peraí. Cadê? Ó, quando a gente tá pensando em formas de fazer a meia ponta, o que eu quero que vocês entendam como teoria? Quando eu estico a ponta do meu pé, o dedão tá tocando o chão, tá bom? Então, só o meu dedão toca o chão e mais nenhuma parte do meu pé faz isso. Quando eu faço a meia ponta alta, que é o half point, que é bem comum na dança escocesa, eu vou apoiar no chão a almofadinha de 2 ou 3 dos meus dedos. Então, é uma meia ponta, quase ponta, mas é meia ponta porque eu tô apoiando mais do que o dedão no chão, ok? E quando eu faço a meia ponta normal, quando eu falo em meia ponta normal, que é o ball, é a meia ponta do balé. Porque daí eu apoio todas as almofadinhas do meu dedo e um pouquinho das almofadinhas aqui
da minha meia ponta mesmo, tá? Então, eu tenho esses 3 níveis que tem que ficar claro no entendimento de vocês, tá bom? Acho que a dança escocesa, acho que é a única dança que tem essas diferenciações, assim, de forma tão presente, tá? Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui de posição. Isso aqui é um resuminho. Ó, gente, antes de eu passar para os movimentos básicos, deixa eu mostrar para vocês um outro esquema. Eu tô com 2 documentos aqui, eu vou explicar por quê. Esse aqui é só o conteúdo do primeiro grau, tá? Que eu vou mandar para vocês conseguirem estudar isso aqui. O conteúdo da apostila mesmo é um conteúdo mais completo, então, por exemplo, nas posições, eu tenho não só as posições básicas, eu tenho tudo que tem a ver com posição. E aí é muito conteúdo para vocês receberem logo de cara. Então, eu separei só o que é primeiro grau para vocês estudarem, só que aqui na apostila tem um esqueminha que eu vou passar para vocês também, que é, ó, é um gráfico que eu fiz na época que eu fiz o exame. Aqui, ó. Vocês já têm mais ou menos uma ideia do que são as quartas posições e algumas posições intermediárias, tá? Então, só para vocês terem, para mim, quando eu tenho desenho, eu memorizo muito mais fácil. Então, isso aqui, para vocês entenderem, ó. Aqui é como se eu tivesse a minha primeira posição no pé esquerdo e no pé direito até o meio dessa posição aqui. Então, essa aqui é a minha posição básica, a primeira. E aí eu tenho essa linha vermelha, que é a linha de direção que vai me dar aqui o norte, tá? Eu vou para segunda posição, que é 90 graus da linha de direção. Aí eu tenho as quartas posições, olha só. Eu tenho a quarta posição normal, eu tenho a quarta posição média, a quarta posição intermediária e aí sim eu tenho a segunda. Então, quando a gente pensa em posições derivadas, eu tenho que pensar aqui, quando eu não estou com minha segunda posição bem colocada, eu basicamente já estou na quarta intermediária, tá? A quarta média aparece bem pouco, tá, gente? Mas ela eventualmente aparece sim. O raciocínio dela é o seguinte: é uma posição entre a quarta e a quarta intermediária, tá bom? E na quarta intermediária eu posso pensar em 45 graus. Então, eu tenho 90 graus para a segunda, 45 graus para a intermediária, quarta posição, e entre a quarta e a intermediária eu tenho a média. Ok? Isso nas posições olhando de frente. Nas posições traseiras, eu não tenho a quarta posição média. Olha só, tá vendo que ficou em branco? Ela não existe na dança escocesa, tá bom? Então, as quartas posições eu só tenho a quarta posição intermediária traseira e a quarta posição. No exame de primeiro grau, não cai essas variáveis da quarta posição, tá, gente? Mas esse gráfico eu acho importante a gente olhar, porque vira e mexe aparece nos steps essas posições aqui, mesmo não estando ainda no grau. Coisas que também é curiosidade, né? O que tá em azul aqui é as formas que eu posso posicionar o meu pé em cada posição, porque acreditem, né? As posições variam. Então, o que eu posso fazer na terceira, não necessariamente posso fazer na quarta. Então, por exemplo, na quarta posição, eu só posso fazer ponta e meia ponta alta. Na quarta média, só ponta. Na quarta intermediária, ponta, meia ponta alta e meia ponta. E assim sucessivamente. Lembrando que a segunda posição é a que eu tenho mais opções. Ó, eu posso colocar o meu pé nas 5 posições possíveis. Nas terceiras e nas quintas, em 4 posições. Foi assim que eu fui memorizando, eu fui tirando, sabe? Eu fiz um gráficozinho. E o que tá aqui em verde é o que eu posso fazer nelas com relação às posições aéreas. Então, na quarta posição normal, na quarta posição eu só posso fazer a aérea normal. Na quarta média, só a baixa. Enfim, isso não cai no exame de vocês, tá, gente? Mas é só para vocês terem uma ideia do que é. Isso aqui é basicamente um resumo do que cai de posição nos 6 graus, tá? Vamos voltar para os movimentos básicos aqui. Olha só. Cadê? Ó, aqui eu fiz um resuminho, gente, só das formas que a gente pode posicionar o pé
nas posições desse exame, tá bom? Então, para vocês memorizarem aí se quiser mais tarde, tá? Ó, dos movimentos básicos, vamos relembrar o que a gente aprendeu aí nesse último semestre. O hop é um movimento de elevação, então é um salto, que começa na meia ponta de um pé e termina pousando na meia ponta dele próprio. Então, eu faço um salto na minha direita, eu vou cair na direita, tá bom? O spring, assim como é um movimento assim como o hop. Ai, meu Deus, tem que corrigir aqui também. Gente, eu não termino, acho que eu não vou acabar nunca mais de revisar esse negócio. Cada vez que eu leio, eu acho um problema. Enfim, mas ó, o spring é igual ao hop, mas o movimento é finalizado pousando na meia ponta do outro pé. Ah, então eu começo na direita, eu faço um saltito para minha perna esquerda. Esse é o spring. Tudo bem? O step não cai ainda na definição do primeiro grau, mas eu vou explicar aqui para a gente ter isso na cabeça para diferenciar bem. Quando eu faço o step, ele tem o mesmo raciocínio do spring, só que ao invés de eu saltar para o outro pé, eu só piso nele. Então, por exemplo, lá no primeiro step do lilt que eu faço, step, hop it, não é um spring, então eu não posso saltar naquele pé para fazer o próximo movimento. Eu tenho que só colocar ele no chão, tá bom? O step é uma transferência de peso sem salto e o spring é uma troca de peso com salto. Aí eu tenho a definição. Gente, olha só como que se explica o shedding. A gente sabe fazer, né? Mas aí na hora de explicar, é tanta palavra que a língua até trava. Mas, ó, execute um hop, um spring ou um disassemble. Por quê? Porque eu posso estar vindo, posso começar o shedding do ball. Se eu começo do ball, eu tô com peso nos dois pés, concordam? Aí eu vou saltar e vou colocar minha primeira, segunda posição. Esse movimento de dois pés para um se chama disassemble. Mas eu também posso fazer um shedding vindo da perna que já está aqui em cima. Então, se eu já estou com essa perna posicionada em cima, eu vou fazer um hop na que já está na base para começar o movimento. Ou, se eu for fazer, por exemplo, um crossover, eu vou trocar de pé, eu estou com a direita em cima e eu vou posicionar a esquerda. Eu faço um spring. Tá? Então, o shedding é possível de ser executado dessas três opções. Aposto que nunca ninguém pensou nisso, né, gente? Nem eu. Disassemble, spring e hop. São as opções que a gente tem, tá bom? Então, ó, execute um hop, spring ou disassemble, apontando o pé livre simultaneamente. Olha que interessante isso aqui também, de detalhe. Eu não posso fazer hop e só depois posicionar o meu pé. É ao mesmo tempo. Os dois tocam o chão ao mesmo tempo, tá bom? E aí eu conto executo um hop, trazendo o pé livre para a terceira posição aérea traseira, conto 2. Executo um round the leg. Lembra do round the leg, gente? Movimento que você circunda a panturrilha, trazendo ele de trás para frente ou de frente para trás. Então, eu trago ele para a terceira posição aérea e conto 3. Execute um round the leg, trazendo o pé livre para a terceira posição aérea traseira, conte 4. Ok? Sim? Tranquilo. Quando vocês forem explicar isso no exame, gente, faz e fala. Faz e fala. Não precisa dançar e depois tentar explicar, porque aí é mais difícil. Quando você faz um movimento quebradinho e já vai falando o que você está fazendo, facilita a vida, tá? E eles são super tranquilos, assim. Eles têm paciência. Se você precisar dançar antes para lembrar, você pode, bem tranquilo, tá? Alto e heel, vamos lá. Execute um hop ou um spring. Olha só, não tenho disassemble aqui, gente. Porque eu não posso começar o movimento do toe heel sem fazer um shedding antes, né? Então, o disassemble só vem antes do shedding, ok? Tira o disassemble daqui, sobra o hop ou o spring e simultaneamente ao pouso, aponte o pé livre numa posição específica. Então, ele não fala qual é, você que vai escolher. Só que a sua escolha é entre a terceira e a quinta posição, tá bom? Normalmente a gente faz em terceira. Aí conta 1.
Execute um hop e, simultaneamente ao pouso, posicione o calcanhar do pé livre na mesma posição. Isso é importante. Eu não posso fazer o toe em terceira e o heel em quinta, ou vice-versa. Então, a posição que eu escolhi para o toe e heel, ele tem que ser executado nos dois movimentos, da pontinha ou do calcanhar, tá bom? Spring point. Olha eu ali. Execute um spring e posicione o pé livre numa posição aberta aceitável, com ambos os pés tocando o chão ao mesmo tempo. Então, olha só. Como o movimento se chama mesmo spring point, significa que eu vou sempre utilizar o spring aqui e eu sempre vou trocar o pé que faz a pontinha nessa posição aberta. Ele não define aqui qual é a posição aberta, porque em alguns steps da sword, a gente faz o spring nas quartas intermediárias, tá? A gente está acostumado com a quarta posição normal, que é o que a gente faz no lilt, tá? Será que acabou? Oh! A gente entra no trabalho de centro aqui, ó. Então, a postura correta. O corpo deverá ser mantido ereto, de forma natural, sem rigidez, tensão ou exagero. As costas não devem ficar arcadas. Para adquirir essa postura, é necessário que o bailarino desenvolva força e controle do centro do corpo, por meio de exercícios físicos específicos, aliando a isso a manutenção da fluidez e da graça natural das danças. Essa é a nossa luta, né, gente? Aí, ó, eu tenho aqui as posições dos braços, que eu também vou explicar no centro. Então, agrupamento dos dedos em todas as posições dos braços, com exceção à primeira posição, que é o que eu tô com o punho cerrado, né? Os dedos estão levemente agrupados e o dedão está em contato com a primeira junta do dedo do meio. Tudo bem? A minha primeira posição do braço, ambas as mãos estão no quadril, com as costas das mãos para frente, com os punhos cerrados e com os cotovelos apontando diretamente para a lateral. Aqui a gente tem que tomar cuidado para o nosso cotovelo não avançar muito do nosso centro do corpo ou para não ir para trás. Então a gente tem que pensar em alinhar. Lembra que eu falo? Toda vez que o meu ombro tá tensionado na primeira posição, tá errado. Não tem que sentir tensão. A primeira posição é uma posição bem natural. É como se eu pensasse em juntar as minhas escápulas aqui atrás, tá? Então eu vou pensando em juntar as escápulas aqui, eu abro meu peito, eu deixo meu ombro mais baixo e eu prolongo meu pescoço. Essa é a primeira posição. Eu não posso tensionar. A gente tende, mesmo inconscientemente, a levantar um ombro, tá? Então, se tensionar, pode estudar essa posição que alguma coisa está errada aí, tá? Segunda posição dos braços. Um braço está posicionado em primeira. Olha só, gente, como que explica a segunda posição, né? Olha o raciocínio. Um braço está posicionado em primeira posição e o outro é elevado para cima com o braço e o pulso levemente curvados. Então, lembra, eu não posso dobrar meu cotovelo para formar como se fosse um triângulo, ele tem que ser um semicírculo, com a mão levemente acima e à frente da linha da cabeça e a palma virada para dentro. Então, eu não posso deixar o meu braço, a minha mão, exatamente em cima da minha cabeça. Ela é um pouquinho para frente, né? Quando eu vejo de frente, a minha mão tá no meu campo de visão, apesar de eu não estar olhando diretamente para ela, tá? E olha a notinha, nessa posição, o braço que é elevado está sempre na direção oposta da perna livre, exceto no movimento denominado prop leg turn, que é um que, né, vai aparecer por aí. Outra coisa, quando eu subo o meu braço direito, por exemplo, eu estou olhando para a minha diagonal esquerda e é a minha perna esquerda que está fazendo o movimento, tá bom? Então, o braço sempre está levantado em posição oposta às pernas e à cabeça. Na terceira posição, olha o que o livro fala. Que ambos os braços estão posicionados na segunda posição, com as palmas direcionadas para dentro, uma de frente para a outra. Uma observação pessoal minha.
As mãos estão em linha com os ombros, tá? Então, lá em cima e à frente da minha cabeça, eu tenho que ter certeza que a minha mão tá nessa direção aqui. Nem muito fechada e nem muito aberta, ok? Aí, na quarta posição, a gente pega essa terceira e fecha ela mais um pouquinho. Então, é uma terceira posição mais próxima e mais alta. Por que mais alta? Porque quando eu aproximo a minha mão, eu tendo a esticar um pouquinho mais os meus braços, tá? Então, ela sobe um pouquinho. Aí, a quinta posição, aqui, ó. Os braços são, olha, gente, gentilmente curvados na frente do corpo, com as mãos bem próximas uma da outra e com os dedos mindinhos quase tocando o quilt, ok? Então, é uma quarta posição que eu desci na frente do meu corpo. Olha só, a notinha aqui. Quando um braço é elevado ou abaixado, deverá haver mínimo deslocamento do cotovelo e nenhuma parte do braço ou da mão deverá passar na frente do rosto do bailarino. As exceções estão em steps aqui que vocês não precisam saber agora, tá bom? Então, ó, basicamente, nesse nível, meu braço não pode passar na frente do meu rosto. E eu não posso desenvolver o cotovelo quando eu mudo de posição. Se eu tô, por exemplo, em primeira posição, vou subir para segunda, quando eu estico o cotovelo aqui para fazer essa subida na diagonal, ele já vai ficar. Eu não vou desenvolver o meu braço, ele vai subir já durinho, tá? Na posição que ele tem que estar lá em cima. Tudo bem, gente? Sim? Vocês devem estar cansados da minha voz, né? Coitadinhos de vocês. Mas, ó, olha só o ball, gente, para a introdução. Fique com os pés e a cabeça. Olha só, a gente não pensa que a gente tá fazendo posição de cabeça, né? Mas a gente tá. Fique com os pés e a cabeça em primeira posição, com os braços ao lado do corpo ou em primeira posição. Então, olha só. Realize o ball inclinando o corpo para frente lentamente e retorne para a posição original, que eu expliquei agora. Se os braços estiverem ao lado do corpo, eles deverão ser levados para a primeira posição na primeira contagem do ball, exceto quando o outro for estabelecido. Aí é a regrinha de cada dança, tá, gente? Aqui. No final de todas as danças, os pés, a cabeça e os braços estão em primeira posição para o ball, ok? A profundidade do ball não deverá ser exagerada e a contagem varia de acordo com cada dança. Eu ensinei a introdução da sword para vocês, também não ensinei? 4 tempos pro ball. 1, 2, 3, 4. Pisa a perna esquerda para a segunda posição, traz a direita na terceira, espera para começar o pas de basque. Tá? Então, da sword, a gente vem para lateral esquerda um pouquinho para começar o primeiro pas de basque. Tem alguém falando comigo, gente? Peraí. Piscou aqui. Ah, o Rafa. Tchau, Rafa. Espaços da sword. Vamos lá. Ó o gráfico aqui, gente. Ai, Jesus. Mas, ó, é simples. Faz todo sentido, tá? Quando eu passar isso aqui para a apostila de vocês, eu vou colocar cor, tá, gente? Eu acho que vai ficar mais fácil de diferenciar as coisas. Mas vamos começar pelos espaços. Então, ó, as letras grandonas aqui são os nossos espaços. Eu tenho espaço A, B, C e D. Lembrando que aqui eu representei a sword, cada uma delas com o seu... esqueci o nome desse... É hit, eu acho. Aquela parte que a gente segura da espada, tá? Aquilo norteia a gente. Então, os espaços são sempre nessa direção anti-horária aqui, tá? Pensando nas espadas, eu tenho a espada número 1, a espada 2, a espada 3 e a espada 4, ok? Esses são as minhas macro referências. Daí, eu tenho as esquinas. Então, juntando aqui, ó, esse entroncamento aqui, ó, eu tenho a esquina A, porque ela tá próxima do meu espaço A. Eu tenho a esquina B, a esquina C
e a esquina D. As esquinas servem, gente, para nortear a gente no primeiro step da sword, que é aquele que a gente faz os padebasques em volta dela, tá? Daí, eu tenho os espacinhos intermediários, né? Os espacinhos menores, que vão usar a espada e o espaço. Então, esse espaçozinho aqui, essa linha aqui, ó, que fica na frente do espaço A e do lado da espada 1, é o 1A. Esse aqui é o 2A, olha, perto da espada 2, 2B, 3B, 3C, 4C e 4D. Pessoalmente, eu acho que esses espacinhos menorzinhos aqui não são muito utilizados na prática, tá, gente? Eu acho que é mais porque o escocês é bem metódico mesmo. Os mais importantes aqui para a gente ter mesmo decorado são os espaços, as espadas e as esquinas, tá? No grade 1, não cai esses espacinhos intermediários, então o que vai cair para vocês? Espaços, números e esquinas mesmo, que é o que eu falei agora, tá bom? Não precisa pensar nesses pititicos aqui, mas é bom saber que eles existem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha desse.